A partir de agora, você acompanha pela TVAL, e só tem aqui na TVAL, o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, merenda escolar. E nós vamos conversar com Annelise Royer. Ela é agente do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso é muito importante, a alimentação escolar, porque a gente sabe da realidade de alguns estados. Felizmente, isso não é muita realidade em Santa Catarina, mas em muitas regiões do nosso país, a alimentação na escola é a única alimentação daquela criança ao longo de um dia. Nós precisamos mudar isso, mas vamos saber primeiro a realidade em Santa Catarina. Eu vou entrevistar Annelise Royer, muito obrigado por atender o nosso convite. Mas antes de eu começar a entrevista com a Annelise, nós vamos ver o trabalho da nossa repórter Fernanda Fontoura. Panelas no fogo, verduras fresquinhas. Aqui o cardápio diário conta com ingredientes especiais, carinho e dedicação. Nós iniciamos às 7 da manhã. No primeiro período é o lanche, então inicia uma no lanche e a outra já começa a fazer o almoço. O almoço nós temos um cardápio a seguir, então seguimos aquele cardápio. E a nossa rotina do almoço é às 10 horas, iniciando com a comida do berçário. E o café da manhã é 8h30, com a primeira turma. A rotina, que começa cedinho, é cercada de cuidados. Tudo pensando na qualidade dos alimentos e na saúde da garotada. Quais os cuidados que vocês têm que ter durante toda a preparação dos alimentos? Primeiro, não falar em cima do alimento. Segundo, não cantarolar, não assoviar. E sempre uniformizado, né? Não podemos ter esmaltes ou qualquer tipo nas unhas, né? E lavar bem as mãos, usar luvas quando possível, mas o principal é lavar bastante as mãos. O resultado é aprovado por essa turminha boa de garfo. Matheus, o que tu mais gosta de comer aqui na escola? Feijão, arroz. Eu gosto de comer feijão e arroz de carninha e abóbora. Tem que comer tudo? Tenho. Por que tem que comer tudo? Pra não jogar comida fora. Pra crescer forte? A escolha do cardápio é feita por Fernanda, nutricionista responsável pela escola. Nós levamos em consideração vários pontos, né? Principalmente a legislação que rege a alimentação escolar, tem a necessidade diária, né, de cada criança. A gente leva isso em consideração também a pauta de alimentos que é oferecido pela Prefeitura Municipal, né? E também a escolha, né, as opções que a gente tem aqui de preparações que cada unidade recebe melhor, né? Então, cada localidade vai receber uma preparação de forma diferente de outra. Como a escola atende em período integral, os alunos recebem aqui 4 refeições diárias. A gente tem, né, por legislação, como eles são período integral, que 70% das necessidades nutricionais diárias sejam supridas pela unidade. Então isso a gente leva muito a sério e também conscientiza os pais de que esses 30%, né, é importante que eles continuem esse processo todo em casa, né, seguir uma alimentação saudável também, que a oferta de alimentos em casa também seja saudável, assim como aqui. Annelise, mais uma vez, obrigado por aquecer o nosso convite. Saúde e nutrição, tudo isso passa por uma boa merenda escolar? Passa por toda a alimentação escolar, né? Desde o momento que a criança chega na escola, se ela é bem recebida, dependendo da situação, com uma alimentação já, e todo o período letivo ela precisa estar bem alimentada. Eu exagerei na abertura do programa em dizer que, às vezes, a alimentação na escola é a única alimentação daquela criança? Não foi exagero. Em muitas regiões do país isso é uma realidade ainda. Aqui em Santa Catarina são poucos os municípios que essa é uma realidade, principalmente nas escolas mais afastadas, aquelas escolas rurais, comunidades mais carentes. Mas a gente tem uma realidade diferente, né? Do sul do país como um todo, tem um privilégio aí de já não ter mais essa realidade da fome, né? Como tem em outras regiões do país.
Anelise, você colocaria os 3 estados do Sul num patamar diferente do resto do país? Ou talvez até os 5 estados do Sudeste também? Mesmo nos 3 estados do Sul, se eu fosse comparar os 3 estados do Sul, a gente tem realidades diferentes nas regiões de cada estado. Então, Santa Catarina tem uma região bem diferente no litoral daquela que a gente encontra no Oeste. Então, não dá para generalizar o sul de Santa Catarina como um todo, justamente por causa das especificações de cada região. Mas dá para dizer que sim, o sul do país tem um desenvolvimento não só na alimentação escolar, mas como um todo um pouco melhor do que outras regiões. Anelise, a gente toma conhecimento que às vezes os governos, sejam eles municipais ou até estaduais, se preocupam em fornecer uma merenda escolar comum no estado. Quando na realidade o dinheiro, por exemplo, de Maravilha, poderia circular em Maravilha se só se alimentasse com produtos ali produzidos, Pinheiro Preto, enfim, nos 295 municípios. Como é que você vê essa realidade quando se faz uma merenda escolar que é escolhida nem por um nutricionista, infelizmente? Isso acontece no nosso país às vezes. Acontece. Hoje o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem uma legislação que prevê a compra dos gêneros alimentícios da agricultura familiar sempre em âmbito local. Então, a gente tem uma prioridade sempre de utilizar a verba que vem do PNAE para comprar alimentos no município. Se não tem aqueles alimentos no município, na região, justamente para a gente desenvolver a economia local. Sempre com o objetivo de trazer alimentos de melhor qualidade, porque vão ser alimentos mais frescos, que não precisaram ser transportados, e também com incentivo ao giro da economia local também. Nós vamos ver um outro trabalho da Fernanda, Horta Escolar. Vamos ver esse trabalho e eu queria que você depois falasse sobre esse tema. Para despertar o interesse do aluno por uma alimentação saudável, a horta escolar é uma excelente ferramenta. As crianças mesmo têm toda uma preparação, toda uma orientação a respeito da horta escolar. Eles mesmos plantam, os alimentos. Depois a gente faz a colheita, o acompanhamento desse alimento crescendo também com eles. E depois a colheita e o preparo, que muitas vezes é feito junto com eles também. Ao montar uma horta na escola, professores de todas as áreas terão um laboratório vivo, podendo trabalhar os mais variados temas. Já os alunos terão a oportunidade de conhecer melhor os alimentos, ajudando na promoção da saúde. A gente sempre também foca na orientação para que eles estejam se alimentando de todos os alimentos, porque a gente sabe que quanto mais cores no prato, mais rica é a alimentação deles, Quanto mais vitamina, mais minerais, melhor vai ser a concentração e a agilidade deles para aprendizado também. Em escolas que não possuem espaço disponível para montar uma horta, a sugestão é construí-la com garrafas PET. Desta forma, o professor ainda pode trabalhar o conceito de sustentabilidade. Anelise, a gente viu esse trabalho que é mostrado aqui. Infelizmente, essa não é a realidade em todos os municípios do estado de Santa Catarina. Nós temos 295 municípios. Em nível federal, que ajuda Santa Catarina também, como é que você colocaria o nosso estado? Tem alguma região que ainda está num patamar abaixo da média catarinense e média brasileira? Olha, é difícil classificar as regiões, porque dentro de uma região tem município que é mais desenvolvido nessas questões da alimentação escolar e da mesma região, aqueles municípios que têm maiores dificuldades. Mas às vezes até vizinhos, né? Isso, inclusive vizinhos. Então, isso depende muito também da real importância que a educação ou até a pasta da alimentação escolar dentro da educação vai ter para o gestor, Então, o quão ele leva aquilo como prioridade dentro do município. A gente tem realidades em Santa Catarina lindas, projetos que a gente já conseguiu visitar de horta escolar, inclusive, onde trabalha com a educação infantil, já o alfabeto com a horta escolar, Então a horta vem sim com muita força para trabalhar a educação alimentar e depende muito do gestor.
Depende muito do gestor e da nutricionista que está trabalhando no município para conseguir implantar esses projetos e fazer com que eles aconteçam da melhor maneira possível. Quer dizer, os dois tendo vontade, é fácil contagiar as crianças? É muito fácil. Basta ter vontade de fazer acontecer, que a gente consegue trazer uma realidade melhor para as crianças e fazer com que elas criem hábitos alimentares saudáveis e não só se alimentem bem na escola, né? Que elas consigam fazer escolhas saudáveis nos momentos que não estão na escola. Então esse é o grande objetivo hoje do programa, porque ele deixa de ser apenas oferta de alimentação escolar e passa a ser oferta com educação alimentar a partir de 2009, quando a gente tem a publicação da Lei da Alimentação Escolar. Então, com a educação alimentar, e uma das alternativas de fazer educação alimentar é com a horta, né? Uma delas. E a gente tem aí a formação de novos hábitos e de cidadãos com escolhas alimentares mais saudáveis do que hoje. É comum a gente encontrar, por exemplo, uma criança, esta cenoura fui eu que plantei na hora da alimentação. Você tem experiência sobre isso? Tem grandes experiências aí de eles contarem em casa o que comeram em casa, comeram na escola foi exatamente aquilo que plantaram. É muito gratificante para o escolar, independente da faixa etária dele, ele conseguir ver que aquilo que ele está comendo foi o fruto de um trabalho dele, né? E um momento que ele teve, que ele aprendeu muito com aquilo e ele vai querer reproduzir aquilo em casa. Pode ter certeza que quando chega em casa ele vai perguntar para a mãe se não dá para plantar, nem que seja um temperinho verde na sacada de casa. Mas ele vai querer repetir isso em casa. Quem é que contagia mais? É o pai na orientação da alimentação da criança ou a criança que recebeu uma orientação diferente na escola e quer contagiar pai e mãe? Acho que as duas coisas. Não dá para diferenciar. Elas se complementam. Porque elas se complementam, justamente. A educação só na escola, não só na alimentação escolar, né? Não só na alimentação, mas a educação na escola, para tudo, ela precisa estar apoiada também na educação dos pais em casa. E os pais em casa precisam ter o apoio também da escola. Então, uma coisa complementa a outra. Agora, infelizmente, a gente sabe de muitos e muitos exemplos que o pai simplesmente... Eu estou numa escola particular, estou pagando a escola, isso é problema da escola. Não é. Tem. A educação é problema da escola, mas o berço, a educação é problema dos pais. Infelizmente, muitos casais não se preocupam com isso. Por que isso já está acontecendo? É a vida moderna que nos levou a isso? Eu acredito que seja justamente a vida moderna trazendo maiores carga horária maior de trabalho, maiores responsabilidades fora de casa, né? O pai e a mãe trabalhando? O pai e a mãe trabalhando simultaneamente, né? Nenhum dos dois em casa em um período do dia. Hoje a vida está muito corrida, muito atribulada, e daí as famílias já estão menores também em função, né, dessa correria do dia a dia. Hoje em dia as famílias têm 1, 2 filhos, antes a gente tinha, né, famílias com 10 filhos. Então, já a diminuição do tamanho da família já é uma consequência desse fluxo, né, de trabalho. E daí acaba que não tem tempo, quando chega em casa... Pega o filho na creche ou na escola, já chega em casa querendo tomar banho e dormir, dar comida e não quer mais se comprometer com a educação. Quase que quer se livrar do filho. Infelizmente. Infelizmente quer se livrar da responsabilidade de educar, não se livrar do filho. Né? É pesado dizer se livrar do filho, mas se livrar daquela responsabilidade de ter que educar em casa. Não é uma realidade geral, mas é sim uma tendência. São casos. São casos, e tem muitos casos, sim. Por hora, obrigado, Anelise. Nós vamos ao intervalo no programa Espaço Cidadão e vamos voltar a falar sobre merenda escolar em Santa Catarina logo em seguida. E o Espaço Cidadão só tem na TVAL. Estamos conversando com Anelise Royer sobre o tema merenda escolar, a realidade no estado de Santa Catarina sobre esse tema. O deputado Dirceu Dreste, ele é do Partido dos Trabalhadores, está em sua segunda legislatura aqui na Assembleia de Santa Catarina e ele vem batendo bastante nesse tema, merenda escolar, a alimentação familiar. Isso tem que continuar. Isso tem que ser uma força do estado de Santa Catarina, que mesmo tendo apenas 1,3 da geografia nacional, é o 5º produtor de alimentos. Mesmo com esse tamanhozinho bem pequeno,
mas é o 5º produtor. E nós vamos conhecer esse projeto de lei que trata de uma alimentação mais saudável em todas as escolas do Estado. O deputado Dirceu Dresch, do PT, é autor do projeto de lei que quer proibir a utilização de alimentos geneticamente modificados na merenda servida nas escolas públicas de Santa Catarina. O objetivo é garantir aos alunos uma alimentação saudável e de qualidade. Annelise, você concorda com o deputado? Olha, hoje o tema transgênicos, né, alimentos transgênicos, ele é muito polêmico. Tem muitas pessoas que são contra, uma parcela ainda é a favor, mas na alimentação escolar é importante que a gente tenha um alimento mais natural possível. Por isso que, inclusive, a gente incentiva a compra mais local, para ter um alimento mais natural, menos industrializado, e também, se possível, que seja, sim, não transgênico, não geneticamente modificado, porque ainda tem pesquisas a respeito da influência desse alimento transgênico a longo prazo, que ainda precisam ser concluídas, precisam ser realizadas, para saber qual o real impacto desses alimentos a longo prazo no corpo, no ser humano. Então, como essas pesquisas ainda não puderam ser concluídas, é importante sim que se tenha um controle dessa oferta da alimentação transgênica, não só para a alimentação escolar, mas como o foco é esse, que se consiga então limitar essa oferta. Agora, mas você sabe que no mundo a transgenia é uma realidade. É uma realidade, mas como eu disse, ainda não tem estudos conclusivos a longo prazo do impacto disso, no ser humano. Então, tem aí muitos grupos discutindo o quão isso pode evoluir, pode se manter, na nossa alimentação e como, se for necessário, como isso vai ser diminuído, daqui a um pouco. Annelise, quando criança, eu me lembro de uma coisa da minha avó que dizia o seguinte: eu dizia para ela, não quero comer, não gosto, mas já comeu isso? Isso se aplica nos dias de hoje às crianças também? A criança toma aquela iniciativa de só querer fritura, só querer refrigerante, e dá para fazer essa pergunta então, já comeu? Não. Então como é que diz que não gosta? Isso é comum hoje? Ainda é comum. Muitas crianças hoje, em função dessa vida muito urbana, desconhecem inclusive a origem dos alimentos, de onde veio realmente, como foi, por isso a importância da horta, como que ele foi plantado, ou até os industrializados, de onde vieram. E a frequência de negativas sem justificativa ainda é grande. Por isso a importância da educação alimentar também. Quer dizer, a merenda escolar pode, além de alimentar bem, servir como mote para que a criança oriente até os seus familiares. Deve, inclusive, ela não só pode. Hoje a lei da alimentação escolar, a lei 11.947, prevê como um dos seus pilares a educação alimentar. Então, um dos pilares é a oferta, continua sendo a oferta, e o outro a educação alimentar. Então, hoje o Programa Nacional de Alimentação Escolar deve trabalhar a educação alimentar e fazer com que essa criança leve isso para a sua vida, seja levando para casa, para os pais, irmãos e assim na sua vida também adulta, depois que sair da escola. Você é muito nova ainda, Annelise, mas você certamente já deve ter ouvido a seguinte expressão: tem lei que pega e lei que não pega. Essa pegou? Essa pegou. Essa veio para ficar. Felizmente, então, Ainda bem. Felizmente. Você acha que todas as escolas, sejam elas públicas, estaduais, federais ou até municipais, as escolas particulares, elas se preocupam mesmo com a alimentação da criança, cortando refrigerante, cortando frituras e tudo mais? Há uma preocupação maior? Você sente isso nas escolas? Não. Hoje há sim uma preocupação maior. É claro que, como eu falei antes, a boa execução do programa depende de inúmeros fatores, de um nutricionista com vontade de fazer acontecer, de um gestor que dê apoio para esse nutricionista, outras secretarias, não só a Secretaria de Educação, se envolverem, porque como o programa hoje tem um foco na agricultura familiar, a Secretaria da Agricultura Familiar ou a EPAGRE do município precisam também dar um suporte para a execução desse programa, Precisa-se de um apoio também da coordenação pedagógica para se trabalhar a educação alimentar. Então, para que ele realmente seja bem executado, a gente precisa ter apoio de todos
os órgãos envolvidos, né? Todas as secretarias envolvidas. Você falou em nutricionista. E nós vamos acompanhar agora o trabalho que a Fernanda fez com uma nutricionista, nos falando sobre alimentos transgênicos. Walter Souza, eu estou aqui com a nutricionista Renata Fausti, que vai nos explicar um pouco se esses alimentos geneticamente modificados fazem ou não mal à saúde. Renata, que alimentos são esses? Alguns alimentos, eles sofrem alguma alteração genética na sua composição por alguns motivos diferentes. Às vezes para aumentar a produção, outros para aumentar o valor nutricional, né? Então são pesquisadores que fazem esse trabalho e acompanham na produção, né? E esses alimentos podem fazer mal para a saúde das pessoas? Assim, ainda faltam estudos conclusivos para saber os malefícios ou benefícios desses alimentos a longo prazo. Então, aquilo que a gente está consumindo hoje, o que daqui a anos poderá causar? Ainda há necessidade de mais estudos. Enquanto não se tem assim essas conclusões, vocês dão preferência para alimentos orgânicos? Como é que é pensada a alimentação dessas crianças? Isso, a gente dá preferência para alimentos orgânicos, né, e não geneticamente modificados, na nossa seleção de compras, né, desses alimentos. No caso aqui a gente tem o alface, que é um totalmente orgânico, produzido aqui na própria unidade, mas os itens também comprados, né, são prioridade não serem transgênicos. Benefícios que esses orgânicos trazem para a saúde dos pequenos? Todos, né? Todos. Fora o contato deles com a natureza na produção, a não adição de aditivos químicos, de pesticidas, né? Então, o alimento vem puro, né? Vem com seus nutrientes. Então, sem causar mal à saúde. Tá certo. Obrigada, Renata, pela sua participação e voltamos com você aí no estúdio, Walter Souza. Muito obrigado à nossa repórter Fernanda. E eu lhe formulo a seguinte pergunta agora, Annelise. Merenda escolar, isso passou a ser um direito constitucional no nosso país só na Constituição de 88? Isso é um atraso. A nossa Constituição, ela veio sofrendo modificações. A Constituição de 88, ela era... faltavam várias coisas nessa Constituição que foram feitas em emendas constitucionais depois, não só a alimentação escolar, claro. Né, mas outras também, inclusive o direito à alimentação, ele foi só foi... O direito só na Constituição de 88, né? Não, o direito à alimentação Exato. Como um todo, ele só veio em 2010, numa emenda constitucional. Mas já se falava na Constituição de 88. Comentava-se da alimentação escolar para o ensino fundamental, isso sim, né? Mas o direito à alimentação, não só para quem está na escola, ele veio a ser garantido como um direito fundamental só em 2010 com uma emenda constitucional. 2010 foi ontem, né? Sim, faz pouco tempo. Então, as coisas foram sendo modificadas de acordo com a maior necessidade. Não que não fosse necessidade na época, mas que a população começou a exigir, né, que esses direitos fossem garantidos e que estivessem previstos na Constituição. Por isso que se teve essa emenda constitucional do direito à alimentação e que daí depois veio as novas leis garantindo esse direito à alimentação para toda a educação básica e não só para o ensino fundamental, né, que foi por muito tempo só para o ensino fundamental. Mas a partir de 2009, então, a gente tem toda a educação básica sendo atendida, desde a educação infantil até o ensino médio e a educação de jovens e adultos ainda. Essa lei pegou? Pegou. Onde ela ainda não pegou, ela vai ter que pegar. Eu acho que o fato de coisa de 2, 3 anos ainda demonstra que nós estamos muito atrasados ainda em algumas coisas. Concordas? Concordo. Tem muita coisa ainda para a gente evoluir, para a gente conseguir regulamentar, né? Tem muitas regulamentações ainda para acontecer, mas de qualquer maneira a aplicação da lei, a lei tem 3 anos agora, está fazendo, né, 3, 4 anos, ela, nesse pouco tempo de lei, a gente já viu muita evolução, né, municípios que não tinham nutricionista hoje já contrataram a sua nutricionista devido à importância, né, desse profissional para a boa execução do programa. Em 2 anos a gente teve uma evolução grande da compra da agricultura familiar para a alimentação escolar. Então, mesmo aqueles lugares, aquelas regiões que tinham dificuldades, hoje estão tentando cumprir a lei e estão fazendo acontecer. O importante, você citou bem no comecinho do programa, não tem no município, vamos comprar na região. O dinheiro vai continuar circulando ali dentro. A ideia é essa, né? A ideia é essa. A ideia é que se a gente hoje não tem como comprar do município, eu vou começar a comprar da região, dos municípios vizinhos,
vizinhos, se não de um município um pouco mais longe, mas dentro do mesmo estado, para que esse dinheiro fique circulando no mesmo ente federativo, né, no mesmo estado. E sempre com a intenção de desenvolver o município. Se eu hoje não consigo comprar do município, eu vou começar a mobilizar os meus agricultores, os meus possíveis fornecedores para posteriormente conseguir comprar do meu município, né, e fazer esse dinheiro ficar no município. Agora, Annelise, eu vou mais profundamente agora. Às vezes a escola dá essa orientação, a nutricionista deu essa orientação, mas o Joãozinho, sempre tem um Joãozinho na vida da gente, ele está recebendo uma má orientação dentro de casa. Isso entra em conflito, escola e casa. Com certeza. Como é que a escola vai conseguir convencer o Joãozinho a atender a escola e não dentro de casa? Exemplo dentro de casa deveria ser dado. Na verdade, o exemplo deveria começar em casa, né? Mas, como a realidade de hoje ainda tem-se muitos exemplos, poucos exemplos em casa, a gente sempre recomenda, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar também prevê isso, que se faça educação com a comunidade. Né? Não adianta eu querer cobrar que o Joãozinho se alimente bem dentro de casa se os pais não têm essa consciência. Então, ou aceite uma alimentação... Faço o que eu mando e não faço o que eu faço, tá errado. Isso, tá? Então, precisa-se de um exemplo em casa também. Então, a gente sempre incentiva que se faça educação com a comunidade escolar. Em reunião de pais, professores, pais e mestres, né? Num evento que a escola faça, né? Sempre tem as festas que a escola abre para a comunidade. Então, nesses eventos também, aproveitar que a comunidade escolar está dentro daquele ambiente e fazer alguma atividade que promova uma alimentação saudável, para que a gente consiga realmente chegar ao grande objetivo do programa, que é formar hábitos alimentares saudáveis, né? E não só oferecer uma alimentação saudável. E o programa de merenda escolar? Tem sempre recursos para isso, para atender os 5.561 municípios que o país tem? Tem. É um dos programas que ela é repasse automático. O município não precisa solicitar esse repasse. Ele vai ser feito automaticamente a partir do momento que o município registra o seu censo escolar. Então, tem um determinado período do ano que o Ministério da Educação solicita o preenchimento desse censo e, nesse momento, o FNDE, sabendo quantos alunos tem naquela rede de ensino, ele vai repassar essa verba automaticamente em 10 parcelas no ano seguinte. Annelise Royer, muito obrigado pela aula que você nos deu sobre merenda escolar, ok? Obrigada. Nós vamos concluindo aqui o nosso programa de hoje, Espaço Cidadão. Falamos com Annelise Royer sobre merenda escolar. E a gente vai torcer que a gente tenha uma merenda escolar de qualidade, sem transgenia, nos 295 municípios do nosso estado. Santa Catarina é exemplo para esse país. O Espaço Cidadão que só tem na TVA volta na semana que vem. Até lá.